boa tarde aos nossos ouvintes. Agora 1h mais 12 minutos. Temperatura 13 graus na capital dos gaúchos. Temperatura amena, agradável na capital dos gaúchos. No Aruguaíba, 300 por hora. O programa para você, fanático por velocidade. Comigo, Eduardo Paganella, e o nosso colunista, comentarista, especialista em automobilismo, Bernardo Berch. Muito boa tarde, Bernardo. Todo encasacado? Tá frio, né, Paganella? Tá frio. Boa tarde, Paganella, boa tarde aos ouvintes, boa tarde aos nossos convidados que a gente já vai apresentar. Hoje a gente vai falar sobre o Ayrton Senna, tem uma entrevista com o jornalista Ernesto Rodrigues, biógrafo do Ayrton, e que lança um documentário seriado, né, uma série de documentários sobre o ídolo da Fórmula 1. Além disso, a gente está com a equipe de engenharia mecânica da URGS, que está fazendo um projeto interessante da Fórmula SAE. É SAE que se fala? É SAE. Então tá, daqui a pouco vamos conversar com os dois. Lembrando, Bernardo, que a participação do ouvinte aqui através da Rádio Guaíba é no 9388-7532. 9388-7532 é o nosso torpedo, o nosso WhatsApp. Mande seu recado. Lembrando sempre que é para Full Turbos, a maior e melhor loja de performance do sul do Brasil. Vamos salientar ainda que as informações de automobilismo, né, e deste programa estarão disponíveis no blog Pit Lane, no site do Correio do Povo. Manuel, sobe o giro do motor. Ayrton, Retratos e Memórias, a série sobre o tricampeão mundial de Fórmula 1. Equipe RS Racing URGS conversa sobre a Fórmula Universitária. Os destaques da Stock Car e da Fórmula Truck no fim de semana de velocidade. A equipe técnica tem o maestro Manuel dos Santos na mesa de áudio. 1h e 14 minutos, Bernardo Berch, vou apresentar aqui quem está conosco. Vamos ver se os nomes estão certos aqui. Flávio Lussardo Duarte e Rafael Santos Neto. Isso? Matias. Rafael Santos Neto Matias. Muito bem. São os nossos dois convidados do programa de hoje. Daqui a pouquinho a gente vai falar com vocês. Bernardo Berch, vamos conversar primeiramente a respeito desta série do Ayrton Senna, Retratos e Memórias. Série que está sendo lançada aí pelo jornalista Ernesto Rodrigues. Bom, nada mais nada menos que uma série sobre o tricampeão mundial, né, Bernardo? O Ernesto Rodrigues, que é uma autoridade sobre Ayrton Senna, né? Depois da morte do piloto, principalmente, ele fez uma pesquisa muito ampla, que gerou um livro, inclusive, que é o Ayrton, o Herói Revelado, que tem a bíblia sobre Ayrton Senna, praticamente. E vai derivar um pouco dessas conversas dele, conversas novas que ele fez, né, nesse documentário. Ele contou pra gente, são mais de 60 entrevistas que foram feitas, e é isso que nós vamos ouvir agora. Gravamos aí uma entrevista com o jornalista Ernesto Rodrigues. Ernesto, um prazer tê-lo conosco, e a primeira pergunta que eu lhe faço é a seguinte: o que vai tratar essa série? Como é que você vai abordar esta série sobre o piloto Ayrton Senna? Ayrton Senna? Senna, Não está editado. Daqui a pouquinho a série sobre o Ayrton Senna, Bernardo Berch. Vou aproveitar então, já aproveitar os nossos convidados por aqui, nossos convidados da RS Racing URGS. Deixa eu pegar os nomes deles aqui que eu perdi de novo. Tá no celular aqui, salvo. Aqui, ó. O Flávio Duarte e o Rafael Matias. Muito bem, Bernardo. Vou aproveitar enquanto a gente edita o material do Senna e questionar o seguinte: RS Racing URGS. O que é isso, hein? Expliquem para nós, por favor, o que é isso. Muito boa tarde, um prazer tê-los aqui conosco. Então, a URGS ela é uma universidade federal, então, e a gente tem, dentre as universidades, algumas competições que acontecem organizadas por sociedades. A Sociedade de Engenheiros Automotivos, a SAE, como a gente chama, né? Ela desenvolveu então algumas competições entre os estudantes dos cursos da área da engenharia de mobilidade, assim, todas as engenharias que incluem o mundo automotivo, e dentre elas estão então Baja, todo mundo conhece, não todo mundo conhece, mas a maioria do pessoal conhece, são aqueles bugs para andar no barro, etc. E temos também então agora a Aerodesign, né? Seria uma competição entre aeromodelos, a característica deles é carregar uma carga, e existem limitações de regulamento, e nosso então é o Fórmula SAE. Fórmula SAE, então, são veículos... Que é o que a gente mais gosta na 300 por hora. Os formulinhas. São veículos monopostos, então, de rodas abertas, como a gente chama, open wheel,
E a proposta então é que existe um regulamento técnico que nos impede então de fazer algumas alterações no carro e digamos, nos regula mesmo, né? Tecnicamente, em questão de chassi. Quem tem regulamento de Fórmula 1, quem tem regulamento de Fórmula RS, aqui no Rio Grande do Sul tem delimitações que vocês podem e não podem fazer. Isso, a gente tem então um regulamento bem restrito, esse regulamento é mundial, né? Esse aí é uma sociedade mundial. E essa competição, ela acontecendo aqui no Brasil, ela acontece também em nível mundial. Tem duas etapas, no caso. Isso, uma mais basicamente top a gente e pode... a top do Brasil. Exatamente, a gente pode até participar, vamos supor, se a gente quiser se inscrever na competição dos Estados Unidos, a gente pode se inscrever e ir lá participar, concorrer contra as equipes de lá. Mas aqui no Brasil existe uma tradição da SAI nacional, que quem ganha a competição no Brasil tem a sua inscrição paga na competição de Michigan, que seria, digamos assim, um mundial. Sim, principal. Isso. Então, dentro do nosso regulamento, a gente tem algumas limitações, por exemplo, a gente tem que utilizar um motor de até 610 cilindradas. É um motorzinho pequeno, tem que se pequeno. virar para Isso. pegar. E além do motor, né, da restrição em cilindrada do motor, a gente tem uma restrição de regulamento que é da admissão do motor. O motor precisa respirar por um buraco de no máximo 20 milímetros no caso de gasolina e 19 milímetros no caso de etanol. Então a gente precisa fazer um motor respirar por uma coisa semelhante a um gargalo de garrafa, entende? Isso nos limita bastante em potência, mas também nos permite desenvolver um pouco mais o motor, né, no que diz respeito a isso. Já é uma questão, é parecido com o que está se fazendo na Fórmula 1, né? Que eles têm uma limitação de quanto eles podem usar de combustível. Na Fórmula 1 tem até sensor, não sei como é que funciona para medir, se vocês é só uma medida mecânica. Na Fórmula 1 tem todo um controle maior, né? Isso aí é um pouco do exemplo, que é o que está em voga, né? Que eu acho que é eficiência, né? Principalmente eficiência é muito mais do que potência de motor, é isso? No nosso caso lá, a gente tem então essa limitação de mecânica, né? Uma limitação de diâmetro de admissão. A gente passa por essa limitação de admissão e a gente também tem, no caso, uma prova de eficiência, né? A gente tem, o consumo do carro é avaliado após a prova de enduro. Então a gente tem uma prova que o carro tem que andar uma distância um pouco maior, são 22 km normalmente. E depois percorridos esses 22 km é feita a medição de qual foi o consumo de combustível. Então isso também vale pontos na competição. É interessante citar assim, que a competição ela basicamente se divide em duas áreas. A área dinâmica, né, a área de movimento, onde a gente vai analisar a performance do carro. Então vai ter prova de aceleração, vai ter prova do carro fazer um formato de 8, né? Então ele tem que dar 2 voltas para um lado, 2 voltas para o outro e analisado o tempo de volta. Então a aceleração lateral do carro é vista ali. Temos uma prova de autocross, onde o carro tem que dar 4 voltas rápidas, 2 com cada piloto, e o melhor tempo que vale. Depois temos a prova de enduro, que junto à prova de enduro tem a prova de economia de combustível. Tem que ser um carrinho bem versátil, então. Isso, o carro tem nome o carro de vocês? O pessoal gosta de dar nome, tem um nome de projeto? A gente até criou agora uma enquete, então no Facebook, né, quem visitar a nossa página, RS2 pode ver. E quem está criando uma enquete com alguns nomes e vamos ver quem vai ganhar. Até o fim da semana que vem a gente está com um nome novo pro carro. Mas já tem opções ou como é que tem Bagual, tem Cusco, essa ideia do 20 de setembro aí. Então, tá bem encarnado. Tá bem gaúcho. Coisas daqui. Eu vou perguntar para você o seguinte, quem é a inspiração de vocês para trabalharem nesta área, para que vocês trabalhem nesta área, para que vocês queiram atuar nessa área? Ou é só um trabalho de faculdade que vocês têm que fazer? Não. Na verdade, isso claro, é uma brincadeira. Ela é uma atividade, ela não faz parte do currículo, né? Sim. É uma atividade extracurricular. Então a gente pode, qualquer aluno, desde o primeiro semestre até o 5º ano de engenharia, pode participar desse projeto. Não há necessidade de ter prévios conhecimentos, né? Até porque a gente trabalha com ele é muito multidisciplinar esse projeto, então a gente praticamente tem que criar uma empresa dentro da universidade, onde a gente tem que entrar em contato com patrocinadores, tem que ter marketing, tem toda essa área. A gente consegue então, agrega engenheiro da engenharia de produção, a gente tem pessoal da engenharia elétrica, a gente tem pessoal da engenharia de controle de automação e pessoal da mecânica, né? Muitas são as áreas que esse projeto acaba abrangendo. E inspiração mesmo pra gente, eu acredito que sejam os ídolos aqui nacionais, né, do automobilismo. Então, os 2 tricampeões mundiais de Fórmula 1, né, que temos aí o Nelson Piquet e o Ayrton Senna, eu acho que são... Tem o Emerson Fittipaldi também, né? Exatamente. É um pouco mais velho aí, mas não é mais... O Emerson que tinha esse lado muito desse lado de engenheiro, apesar de não ser formado. Promoveu agora o EC no Brasil, né? E montava carro, e
fizeram muitos projetos aqui, né? Copersucar. Juntava motor de Porsche para botar dentro de Fusca. Ele era meio um professor Pardal, né? É verdade. O Piquet já era um cara mais de acerto também. Funciona. Hoje em dia o piloto não tem muito essa função, né, Bernardo? E não tem mais esse cacuete, assim, de ser... Tem tanto engenheiro em volta que o cara não se preocupa muito nisso. Perguntar pro Rafael, depois pode ser pro Flávio também, só porque eu não chamei o Rafael, para só identificar a voz dele. Sim. Que eu queria saber que vocês têm ideia assim de ser engenheiro de competição um dia, quem sabe, Fórmula 1 ou qualquer competição automotor? Eu diria que isso é um sonho desde criança, assim. Isso é uma coisa maravilhosa, se pudesse acontecer. Então esse é o início para tudo, né? Essa ideia de inspiração, eu até vejo, até o nosso exemplo, eu estou há bem menos tempo na equipe do que o Flávio, então assim, o nível de conhecimento é diferenciado. Então é muito legal quem está entrando ver como funciona essa transferência de conhecimento e como a gente entra na equipe teoricamente cru e sai com conhecimento muito bom sobre carro, sobre mecânica, tudo. Então, por exemplo, uma das inspirações também é ver a gurizada que já está há mais tempo e poder aprender com eles, inclusive com os professores. Aqui do Rio Grande do Sul, no automobilismo, eu até não me recordo o nome, Bernardo. A gente chegou a entrevistá-lo aqui no Guaíba 300 por hora, um especialista em fazer carro. Luiz Fernando Cruz. Luiz Fernando Cruz, exatamente. Artista do MRX é a Metal Moto, do MCR. O MCR. Criou o MCR e também ajudou a fazer o novo MC Tubarão, que correu nas 12 horas agora do ano passado. E aliás, são carros vencedores, né, Bernardo? O carro vencedor das 12 horas de 2014 foi um MCR 46, que é do Luiz Fernando Cruz também. Legal. Deixa eu perguntar para vocês, o trabalho de vocês, o Bernardo já falou isso um pouquinho, mas eu queria trazer mais um pouco sobre isso. O trabalho de vocês se constitui na mecânica ou também na aerodinâmica do carro? E se uma coisa agrega a outra? Sim. Dentro da universidade, então, a gente tem, dentro da própria mecânica, uma subdivisão de áreas, né? Então, basicamente, o engenheiro, quando ele se forma, ele tem que escolher se ele vai ser um engenheiro de projeto de fabricação, se ele vai ser um engenheiro da área de fenômenos de transporte, como a gente chama, que seria a parte de dinâmica de fluidos, como mesmo falou a aerodinâmica, né? E toda a parte térmica também, ou então a parte de mecânica dos sólidos, como a gente chama, que seria a parte estrutural da mecânica. Então, a gente tem membros na equipe que são responsáveis técnicos pela parte de toda a parte de fenômenos de transporte do carro. Eu, por exemplo, eu trabalhei na parte de admissão, escape do carro, toda a parte de gerenciamento de motor. Existem membros na equipe que também fazem o dimensionamento aerodinâmico do carro. Então, o nosso carro, apesar de a pista, né, eu acabei não falando, mas a nossa pista ela é uma pista meio travada. Ela é uma pista que tem retas de no máximo 50 metros e curvas bem fechadas. Então a gente tem muito slalom, muito chicane, muita coisa fechada mesmo na pista. Isso nos impede um pouco de conseguir tirar um pouco mais da aerodinâmica, né, no que diz respeito ao arrasto, porque o carro não trabalha em velocidades muito altas. A gente tem uma velocidade de pico assim, na pista mesmo, lá no autocross, por exemplo, que seria a volta mais rápida, de algo em torno de 80 a 90 km por hora. Então a gente acaba não tendo um aproveitamento aerodinâmico muito bom no que diz respeito ao arrasto. A gente não tem que se preocupar em tirar arrasto do carro. Sim. Mas no que diz respeito a downforce, a gente consegue algum ganho. Então tem muitas equipes que estão partindo para isso, então fazer um desenvolvimento aerodinâmico do carro no que diz respeito a downforce. E até está surgindo agora um conceito de Fórmula SAI no mundo, né? Que são os Big Wings. Então a gente tem os carros que, se vocês olharem as fotos, vocês vão ver que é uma coisa bem bizarra, porque ele tem as asas muito desproporcionais ao que a gente está acostumado a um carro de corrida. Gigante, assim. É um aerofólio mais largo que o carro, com uma corda de 50 centímetros, então o comprimento da borda de ataque, a borda de fuga de 50 centímetros. E isso tudo num carrinho de menos de 2 metros, né? Então uma coisa meio desproporcional, mas é que é justamente o único jeito de a gente conseguir dar um force suficiente numa velocidade média de 40, 50 km por hora. Sim, porque o arrasto não importa, né? Então a gente acaba dedicando... A pressão aerodinâmica para gerar mais aderência para tal das curvas fechadas, né? Exatamente. Tô vendo que tem multidisciplinar, qual é o tamanho dessa equipe, como é que funciona, e também aprende a trabalhar junto, né? Como é que é essa questão? Então, atualmente a gente está com 16 membros, entendeu? E ela já teve 20, fica sempre em torno de 20 membros, um pouco menos, um pouco mais. A gente fez um processo seletivo agora há pouco e entrou o pessoal da engenharia metalúrgica, entrou o pessoal da engenharia de materiais. Agora tem para entrar 2 gurias que são da publicidade e propaganda para ajudar toda essa parte de marketing. E eu mesmo trabalho mais com planejamento e com marketing da equipe. Então, assim, é bem setorizada a equipe. Assim.
Bacana, Bernardo. Não é só fazer um carro, tem todo um projeto por trás. É um time de É um competição, time. né? É um time de mostrando- corrida. Ah, ele tá ali mostrando o carrinho ali com os aerofólios bem grandão. É engraçado, curioso, né, Bernardo? Tem a categoria americana, né? Que são aqueles ovais de terra. Ah, é curioso. Os midgets, aqueles têm os aerofólios grandão, assim, mas daí são os bichos mais esquisitos ainda, porque daí o cockpit é de um lado, o motor do outro, e a asa é meio torta, é um carro bem estranho. Ô, Esse Bernardo, ali é parelhinho. se a gente pudesse dizer para uma pessoa para eles se inspirarem, seria o Adrian Newey, né? Ah, deve passar na... Deve passar, o A pessoal hora- tem que ler lá um pouquinho da biografia. Eu até ler um pouquinho perguntar da... aqui, a curiosidade que eu tenho, isso aí é projetado mais em computador, mais na cabeça, mais em matemática, mais no desenho. Como é que se chega, vocês botam no papel, esse aqui vai ser o carrinho desse ano ou dos próximos anos, eu não sei como é que funciona também. Então, na parte de aerodinâmica, tu diz, ou estrutural? No o geral, carro, o como é carro que em si? se tem a ideia do, como é que começa um trabalho num carro desse? Então, Porque no- tem algumas especificações que vocês têm que Porque, cumprir. por né? exemplo, o Adrianil é o cara do desenho, né? O Adrianil não usa computador, ele tem a pranchetinha, Não, o negócio dele calculadora é tudo de dentro. É. Como é que é para vocês? Como funciona pra gente? A gente tem então um conceito de carro, né? Isso eu acho que é uma coisa interessante de falar. A gente é a primeira equipe da América Latina a fazer um carro com motor lateral, né? Todo mundo faz um motor traseiro, então a gente tentou concentrar toda a massa no centro do carro botando motor lateral para tentar, digamos, diminuir o momento de inércia do carro. O que seria isso? É aquela história de quanto mais no centro tá a massa, mais fácil é tu girar uma coisa. Um cabo de vassoura, né? Se tu botar ele na horizontal e tentar girar ele, tu vai fazer uma certa força. Se ele estiver na vertical, vai ser mais leve de girar. O nosso carro, então, ele é o primeiro carro com motor lateral. Acho que é uma coisa interessante de se dizer. Então a gente, chegamos no conceito, queremos um carro com motor lateral. A gente olha então qual é a especificação mínima de regulamento. Então o carro tem que ter no mínimo tanto de bitola e tanto de entre-eixos. Então a gente tenta trabalhar sempre no mínimo, que é o que o pessoal faz em tudo que é categoria de automobilismo, né? Vamos trabalhar no limite da regra. A regra nos diz que nosso carro tem que ter no máximo tal tamanho, então a gente vai fazer ele dentro do mínimo para o carro ser mais leve, menor, pequeno, mais rápido. Então a gente bota então esse conceito de carro pequeno, com motor lateral, e começa a fazer esboços então de chassi, esboço de suspensão. Isso tudo é calculado. A gente calcula lá qual é a massa que esse chassi chegou, beleza. E qual é a rigidez dele. Tá, vamos modificar ele agora um pouquinho. A gente começa então a ir otimizando o conceito. Mas Então, isso vai muito no teste ou vocês... Não. O conceito é testado via computador. Ah, a gente, sim. a gente faz um desenho do carro, simula aquela Ah, rigidez, sim, faz toda uma simulação mecânica e aí verifica, aqui o carro está deixando a desejar na rigidez da parte traseira dele. Então vamos aumentar a triangulação nessa região. Aí modifica o chassi. Chegou naquele conceito ideal, então, aí nós vamos fazer a execução do projeto. Mas aí eu vou entrar numa outra questão, Bernardo. A gente geralmente discute na Fórmula 1 o seguinte, no papel ou na tela do computador o carro é muito bonito. O carro da McLaren é maravilhoso, né? No conceito, né, Bernardo? Aí chega na hora do vamos ver... Não funciona tão bem. Como é que é essa transição do projeto para a pista? Assim, é muito traumático? Pois é, eu acho que na verdade essa é a parte mais complicada, né? Porque projetar toma tempo, exige conhecimento, beleza? Mas isso é uma coisa que a equipe já tem quase 5 anos, então a gente já está dominando isso ao longo desse tempo. A gente conseguiu transferir esse conhecimento através desses anos que se passaram, com os membros que vão saindo, membros que vão entrando, a gente consegue manter o nível técnico da equipe muito bom. O problema é na hora de executar mesmo. Então, essa hora é a hora que entra realmente os nossos patrocinadores. Então, existem empresas que nos auxiliam nisso, no que diz respeito à execução do projeto. Então, existem empresas de metalúrgicas, empresas de usinagem, empresas do próprio meio automobilístico, por exemplo, a Escuderia Máquina, que vocês conhecem, né? O pessoal da Fórmula RS. Isso, o pessoal da Fórmula RS, eles nos ajudam muito no que diz respeito a pneus. E a gente tem também a parte de infraestrutura lá do Velopar, que é a nossa disposição também através de patrocínio. Bacana. Então a gente precisa testar o carro, a gente vai lá para o Velopar, leva o carro lá, eles nos cedem o espaço. Então existe toda então a parte do patrocinador por trás da execução do projeto, né? A gente teve até alguns problemas nos anos que se passaram, as nossas colocações não foram as melhores porque a gente tinha um projeto muito arrojado e a execução desse projeto era uma coisa meio complexa. E a gente acabou não conseguindo executar tudo como a gente queria, então a gente teve a nossa colocação meio prejudicada. Esse ano o nosso foco foi outro, né? Vamos fazer um carro que seja confiável. Então a gente pegou muitas peças que eram complicadas, a gente, vamos supor, a gente introduziu alguns conceitos na Fórmula Site porque a gente teve uma vivência no automobilismo por causa de membros antigos que faziam parte do automobilismo. Essa é a nossa ligação com esse automobilismo, então, que nos permitiu a gente introduzir conceitos que
que eram meio desconhecidos dentro do meio Fórmula SAI, né? Na perspectiva nacional, né? Sim. Então a gente introduziu, por exemplo, a gente fez o primeiro carro com motor lateral, a gente fez o primeiro carro que tinha o setor acoplado à pedaleira, e o nosso carro também ele tinha as mangas de eixo acopladas às pinças de freio. Então a gente tinha algumas peças acopladas para diminuir peso no carro, a gente tinha um carro pequeno, o nosso carro foi o segundo carro mais leve da competição, mas a gente teve problemas de execução então no projeto e o carro acabou não conseguindo participar de todas as provas e a nossa colocação foi prejudicada. Deixa eu perguntar para vocês, em outubro vocês têm um evento nacional, né? Queria que vocês rapidamente falassem sobre isso, que tem intervalo aqui, mas queria que vocês pensassem isso. Em outubro tem uma competição nacional, né? Isso, é do dia 1º ao dia 4 de outubro, então toda a equipe vai para lá, junto com o nosso professor, para Piracicaba. Piracicaba. Isso, é em Piracicaba, são várias universidades, mais de 30 universidades brasileiras, né? E vai ser essa etapa nacional, que a gente está torcendo para ir bem, para ver se consegue se classificar para ir para o internacional. Mas... Bacana, hein, Bernardo? Mundial de Fórmula SAI, que é em Michigan, na verdade, nos Estados Unidos. É a expectativa, os nossos engenheiros de automobilismo aí, quem sabe surge aí para tanto regional como o pessoal vai para fora. Ia ser muito bacana, a gente ficaria muito feliz, né, Bernardo, de ver um gaúcho brilhando aí o mundo afora, mas muito bacana. Bom, convido vocês a ficarem aqui conosco. O EBA 300 por hora vai fazer um intervalo. Daqui a pouquinho a gente conversa, né? Traz aquela conversa que fizemos com o jornalista Ernesto Rodrigues, ele que é o biógrafo de Ayrton Senna. Lembrando que hoje estreia uma série sobre o tricampeão mundial de Fórmula 1. O EBA 300 por hora vai para o pit stop. Em seguida tem mais aqui na Rádio Guaíba. Full Turbo Performance Racing Parts, a sua loja de automobilismo no sul do Brasil. Produtos para pista e arrancada das marcas OMP, Spark, Fueltech, Turbo Master Power, entre outras. Confira em www.fullturbos.com.br ou ligue 3012-8485. Acelere na Dona Margarida 227 em Porto Alegre. Estamos de volta a 1h35, 1h35, temperatura 13 graus na capital dos gaúchos. Bernardo Berch, falamos para Full Turbos, a maior e melhor loja de performance do sul do Brasil. Aonde, Bernardo? A Dona Margarida 227, pessoal do kart, da arrancada, até tem evento de arrancada esse final de semana no Velopark, o pessoal que gosta tá aí ontem também. Ontem teve evento de Fusca, teve evento de Fusca aqui no estado. Acho que foi mas eu acho que foi em Tarumã. No Velopark tá tendo arrancada aí, tem brasileiro de arrancada. Muito bem. Bernardo, pergunta aqui do nosso ouvinte, o Diego Antônio. O que tem de verdade sobre a Ferrari fornecer motores para a RBR e a Mercedes para a Menor em 2016? Muita verdade. Só que a questão é que vai ser motor de segunda mão. Estão mudando as regras, como a Red Bull não conseguiu um vínculo com a Mercedes como ela planejava, né? A Mercedes vetou a cúpula esportiva. A Ferrari vai fornecer, só que a Ferrari não quer fornecer o último motor. Então a Red Bull vai ter que correr provavelmente com motor de 2015 em 2016 e a Menor vai correr com motor Mercedes de 2015 em 2016 também. Melhorou, né? Subiu na vida, né? A Menor vai subir na vida. A Red Bull eu não sei se vai subir muito, apesar de que o motor Renault atual é bem complicado. E a McLaren... Mas não tem confirmação, né? Isso ainda está no rol da especulação, mas é a tendência. Muito bem, a McLaren que se cuide com a Menor. Agora com o motor Mercedes, é bom que os japoneses da Honda façam um motor decente. Que vem eu imagino, mas não sei o primeiro nome, o segundo nome é Arai, que é o engenheiro de motores lá da Honda. Eles já identificaram que o principal problema deles esse ano foi na parte do ERS, que é a recuperação de energia, e eles vão mudar o posicionamento dos componentes do motor, que eles fizeram muito arrojado, só que esquentava demais e perde eficiência na geração de energia, na hora de acelerar. Então para o ano que vem eles já vão montar diferente o motor e eles esperam vir bem mais perto pelo menos da Ferrari. Bom, na metade desse ano a McLaren falou que ia acertar o carro, mas eles não tinham mudado nada no motor, né? Pois é. Vamos ver se melhora. Muito bem, 93887532 é o nosso torpedo, é o nosso WhatsApp. Mande o seu recado, faça parte da programação da Rádio Guaíba. O pessoal da equipe RS Racing da URG segue aqui conosco, mas agora, Bernardo, vamos àquela entrevista que a gente prometeu, mas não colocou no ar no início, Bernardo, aquela entrevista com o jornalista... Vamos pro pitch arrumar. Só uma alteração, uma troca ali. Muito bem. O jornalista Ernesto Rodrigues está lançando, eu estou aqui com o nome da série,
Ayrton, Retratos e Memórias. É uma espécie de série biográfica, né, Bernardo? São 10 episódios. 10 né, que vão episódios. contar a vida. Na verdade, é mais depoimento sobre a vida, né? Menos imagens de corrida e mais o Ayrton Senna dos bastidores. Aliás, isso ele vai contar pra gente agora. Não tem praticamente imagens de corrida. Curioso isso. Mas o Ernesto Rodrigues, então, vai falar conosco e explicar para nós um pouquinho dessa série que começa hoje. Vamos lá. Eu agradeço a oportunidade que você me dá de falar desse trabalho, que me deu muito orgulho, porque ele é resultado de quase 60 entrevistas que eu fiz na Europa, fui ao Japão, e eu não uso todas as 60 que eu fiz, não, mas assim, pelo menos entre 40 e 50 entrevistas eu usei ao longo da série. São ex-pilotos, pilotos atuais, pessoas que conviveram com a Ayrton, ex-mecânicos da McLaren, ex-engenheiros da Honda. São pessoas que, tentando responder a sua pergunta, são pessoas que têm um tipo de testemunho bem especial sobre o Ayrton Senna. Quer dizer, como você disse, todo mundo sabe da história do Senna, todo mundo se lembra dos fatos importantes da carreira dele. E eu tinha um grande desafio nessa série, que era exatamente o de não poder contar, porque vocês sabem que é um absurdo, é absolutamente inalcançável o preço dos direitos para poder você usar imagens de corrida de Fórmula 1 em qualquer documentário, né? Sim. Justamente por essa dificuldade, eu me impus o desafio de fazer um documentário em que as corridas estariam na memória de quem estivesse assistindo, entendeu? Sem querer parecer aquele cineasta que fica tentando explicar sua obra complexa, mas assim, basicamente, o desafio que eu me impus foi o seguinte: eu vou contar essas histórias de bastidores sobre a personalidade do Ayrton, histórias desconhecidas, o Ayrton executivo, o Ayrton que lidava com a imprensa, o Ayrton inimigo do Nelson Piquet, o Ayrton inimigo feroz do Alan Prost, e por aí vai. Sim. Eu vou contar isso tudo com a ajuda dessas entrevistas que eu citei, com ensaios de câmera nos autódromos em que ele fez história, e com uma escolha muito minuciosa e cuidadosa de fotografias de ao longo de toda a carreira dele, fotografias que me ajudem nessa narrativa, que me ajudassem nessa narrativa. Essa foi a minha proposta, e eu acho que eu e os editores que trabalharam comigo, a gente conseguiu fazer uma narrativa que não sou eu que estou dizendo, quer dizer, você não sente falta de ver as imagens. Sim. Até porque, por exemplo, todo mundo, ainda mais o público que gosta de Fórmula 1, todo mundo se lembra vou citar aqui alguns exemplos só. Todo mundo se lembra do teste na Williams, da primeira vez que ele andou na Williams, em Donington Park. Todo mundo se lembra do segundo lugar histórico dele em Mônaco. Uhum. Todo mundo se lembra da primeira vitória dele no Grande Prêmio de Portugal, em 85. Sim. Todo mundo se lembra do título do Japão em Suzuka, em 88. E depois das outras corridas que também tiveram o autódromo de Suzuka como palco. Os acidentes e tudo mais. Né? E, quer dizer, isso tudo está na memória das pessoas. Então, o que eu uso? Eu uso fotos desses episódios, e o filé mignon da série são as histórias que eu consegui, que são contadas em torno desses episódios, entendeu? Bem legal. Então, eu acho que essa a proposta. É uma série que ela não tem um compromisso de ser uma retrospectiva esportiva clássica, que foi o caso que aconteceu na série que eu fiz para o Esporte Espetacular o ano passado, com o mesmo material. Uhum. Não é com o mesmo material, não é bem isso. A partir das entrevistas que eu fiz o projeto do Esporte Espetacular, uhum, que foi um projeto em que eu pude usar as imagens das corridas de Fórmula 1, que era a Globo, exatamente, a Globo tem o direito, né? E eu já fiz esse projeto pensando nessa série que começa amanhã, entendeu? Que era uma série que eu queria que fosse mais de bastidor, que abordasse pela primeira vez para o público de televisão muitas histórias que já estão no meu livro, e até algumas histórias que não estão no meu livro também, era isso que eu ia te perguntar. Basicamente, então, vai seguir o roteiro do seu livro, mas com algumas curiosidades, com algumas coisas além, né?
sim, até, por exemplo, tem o Lewis Hamilton, que era um garoto quando eu escrevi o livro, nem corria, ele devia correr de kart, né? Então ele deu uma entrevista legal, uma entrevista em que ele falou pouco, mas falou muito bem, vocês vão ver. E tem algumas histórias também que são posteriores à feitura do livro. Mas, assim, eu diria, você sabe que, embora o meu livro tenha sido, eu tenho muito orgulho disso, foi um best-seller os padrões brasileiros, né? Um livro que ficou 2 meses na lista dos mais vendidos da Veja, das revistas todas, né? O público que lê livro é muito menor do que o de televisão. Então, acho que tem muita coisa para quem só tem referências do Ayrton a partir da televisão, entendeu? Essa que eu acho que é um dos trunfos da série. Claro. Tá? Ernesto, agora falando um pouquinho aí sobre a sua relação com o Ayrton Senna, o que você tem como, digamos assim, quando você fala no Ayrton Senna, porque você já tem uma obra extensa, digamos assim, sobre o Senna, quando se fala de Ayrton Senna, o que vem na sua cabeça, hein? Olha, eu costumo, uma vez eu fiz um artigo para a revista Parimates, que até acabou no hino, mas ficou pronto o artigo e tal, mas eu chamei o artigo de O Anjo Guerreiro, quer dizer, porque ele para mim é uma mistura muito curiosa, muito rara e espetacular de um guerreiro com um cara que era um santo no sentido seguinte, um cara que queria ser um bom menino, um cara que queria ser um bom brasileiro, que era patriota e tal, mas que virava um bicho na pista, no bom sentido também, não só no bom sentido, no bicho no sentido de ser um piloto muito agressivo, mas um bicho no sentido de ser um guerreiro mesmo, de querer ganhar sempre. E eu não sei, eu costumo dizer que foi muito bom que eu tenha sido, eu nunca fui repórter de esporte, tá? Sempre fui repórter de geral, trabalhei na área de cobertura política e tal. Agora, sempre gostei muito como cidadão de Fórmula 1, assim, como cidadão, como telespectador, sempre fui apaixonado por Fórmula 1. Então, o momento da minha carreira que eu parei de trabalhar na televisão e me dei conta que não tinha mais uma biografia clássica do Ayrton Senna. E eu era um piquetista na época que o Ayrton chegou, começou ali nos anos 80, 85, 86, 87, 88. Eu era um piquetista fanático. Assim, eu brinco, costumo dizer que eu talvez tenha sido os últimos jornalistas da minha geração a reconhecer o valor do Ayrton. Isso por causa da piquetice minha. Quer dizer, eu resisti muito a ele. Sim. E todos os argumentos que os piquetistas usavam contra ele, eu tinha na ponta da língua, do ponto de vista esportivo, tá? Não estou entrando na baixaria, não. Tá? Tudo bem. Sem entrar naqueles méritos. Esportivamente falando, eu tinha na ponta da língua tudo que era questionamento em relação ao Ayrton, né? Mas o que aconteceu? Eu tentei primeiro fazer um livro do Nelson, eu mandei uma carta super caprichada para ele, o Reginaldo Leme, que é um amigo meu, ajudou a fazer o contato, porque ele é amigo do Nelson. O Nelson nem respondeu, para você ter uma ideia, como sempre, o estilo dele, nem respondeu. Aí depois surgiu a ideia de fazer o livro do Senna. E é claro que ao fazer o livro do Senna e entrevistar um total de cerca de 240 pessoas em 7 países, eu passei a ter um olhar sobre ele completamente diferente do olhar do piquetista, evidentemente. Agora, no que ajudou que o livro fosse um livro que muitos, como o Fábio Seixas, hoje estava até falando lá no Sport TV, que é um livro equilibrado, jornalístico, que é um livro que nem fica fazendo apologia, mas também não denigre. Eu acabou sendo, esse passado piquetista meu acabou permitindo que eu fizesse uma abordagem bastante jornalística mesmo da figura do personagem, entendeu? Sim. E eu imagino que isso deva ser difícil em se tratando de um cidadão, né, o Ayrton Senna, que é considerado um herói nacional, né? E um mito, né? Até aqui na Rádio Guaíba a gente discutiu aí como se forma um mito. E aí tem alguns fatores, né? Um deles é fazer ter atos heróicos, outro deles é ter juventude e o terceiro deles
é morrer jovem. Inclusive foi o nosso colunista, o Juremir Machado da Silva, que falou isso. E aí se constrói alguns mitos, e o Ayrton Senna se enquadra perfeitamente nesse mito, né? Perfeitamente. O difícil é você estabelecer a partir de que ponto o fenômeno Senna se deve à morte espetacular e trágica ao vivo diante de milhões de pessoas, e o que se explica só por ele ter sido o que foi na pista e fora da pista, entendeu? Antes de morrer. Eu acho, depois de ter feito o livro, depois de me dedicar muito ao tema e ao personagem, entendeu? Eu hoje acho que ele é um mito que merece a designação de mito. Não que se deva endeusá-lo, no sentido, mas assim, eu senti, ao fazer o livro, 10 anos depois do livro, que muita gente ainda se lembrava dele com muita emoção, com muita dor, muita gente chorou da entrevista para mim do livro. Sim. E aí, 20 anos depois, quando eu fui fazer esse trabalho agora para a série, eu falei assim, qual será a importância do Ayrton depois de 20 anos? Foi uma pergunta que eu me fiz, até para saber a chance de sucesso que o projeto teria. Será que já esqueceram o cara e tal? Sim. E aí a resposta que eu tive, assim, não só do resultado do programa, mas antes, na produção das entrevistas, foi da permanência absoluta do fenômeno. Aí eu estou dizendo do fenômeno esportivo, tá? Eu não estou falando eu não me dediquei muito a essa coisa do Ayrton, que é o cara do país que não dá certo e tal. Isso aí para mim é uma coisa que eu abordei no livro, mas quando eu me refiro à permanência dele, é a permanência do fenômeno que ele foi como piloto de automobilismo. E a lembrança, né? Que persiste até hoje. Exatamente. E ele continua sendo... Eu vi talvez seja o jornalista esportivo que eu mais admiro, que é o Nigel Roebuck, que é um dos meus irmãos. Ele é colunista da Autosport. Agora eu não sei onde ele está exatamente, mas ele foi certamente um dos maiores colunistas da Fórmula 1 de todos os tempos, da imprensa inglesa. E ele também disse na entrevista para mim isso. Olha, eu não conheço, nunca vi. Ele testemunhou de duelos como do Jim Clark, Graham Hill e daí por diante, entendeu? Sim. Villeneuve, todo mundo, Ronnie Peterson, Emerson Fittipaldi, e por aí vai. Niki Lauda. E ele falou assim, olha, eu não conheço nenhum duelo mais fantástico e genial do que o duelo entre Alan Prost e Ayrton Senna, entendeu? Então, quer dizer, isso foi uma coisa gratificante, que você vê aqui. Tudo bem, o cara morreu em circunstâncias mitológicas, né? Mas o mito, o personagem e o piloto continua valendo, ele continua existindo e é permanente. Eu acho que foi isso que eu senti, entendeu? E certamente, viu? Porque aqui no Guaíba 300 por hora, todos os programas, não interessa o programa ou o assunto, sempre falamos de Ayrton Senna, porque é a grande referência que temos no automobilismo brasileiro e mundial também. Bom, Ernesto, queria te agradecer por ter me atendido. Certamente a gente vai falar em outras oportunidades, mas a série estreia neste final de semana, né? Exatamente. Serão 10 sábados, todos os sábados às 11h30 da noite no Canal Brasil. Então eu agradeço a audiência, quem puder assistir. Muito obrigado, viu? Ernesto, um grande abraço para você. Obrigado por participar aqui do Guaíba 300 por hora. Valeu. Obrigado, um abraço. Bernardo Berch, Ernesto Rodrigues, o biógrafo de Ayrton Senna, e essa série que está sendo lançada... Estou bastante curioso aí para conhecer mais do personagem Ayrton Senna, apesar de eu já ter debulhado o livro dele, do Ernesto. Tem histórias interessantes, tem histórias dos últimos momentos do Ayrton na McLaren, por exemplo. Conversa com o Ron Dennis já falando para ele, já deve estar arrependido, porque era meio que a casa do Ayrton Senna. Tem histórias de começo de carreira, como é que ele... Até estava falando agora de bastidor aqui, de gambiarras que o pessoal faz por performance, né? Tem uma história da Fórmula 3, que era um circuito que estava muito frio, e aí na primeira volta todo mundo tinha problema assim, de performance, e ele desenvolveu lá com o engenheiro, colaram a fita tape na entrada de refrigeração do motor durante a volta de apresentação, só que antes do fim da primeira volta ele tinha que tirar a fita. Ele tinha que tirar o cinto, se debruçar um pouco para fora do cockpit, que é onde eles conseguiram grudar a fita, e tinha que remover aquela fita. Então conta todo o drama no meio de uma reta de
600 metros lá na Inglaterra, tirar o cinto de segurança, tirar a fita e aí na primeira mesa assim funcionou e a primeira volta ele tinha aberto 3 segundos para o segundo colocado. Então umas bacana. histórias interessantes assim. Ô Bernardo, uma coisa que me chamou a atenção é a ideia do mito Ayrton Senna. E aí, o Juremir Machado da Silva, até eu comentei na entrevista, o Juremir Machado da Silva disse que o mito é construído de 3 fatores. O heroísmo, ações heróicas, vitórias heróicas, juventude e mortes trágicas, Bernardo. E o Ayrton Senna tem tudo isso, né? É o mito que é por conta disso também, né? Sim, mas eu diria que o modo espetacular como ele conduzir um carro de Fórmula 1 ou qualquer carro de competição também contribui aí pela todos esses fatos psicológicos. Tem uma frase que até foi do programa Top Gear da BBC, do Jeremy Clarkson, que disse: Ayrton Senna foi espetacular em cada corrida de Fórmula 1 que a gente assistiu dele, mesmo nas que ele não foi tão bem, nas que ele foi muito bem, quebrou, ganhou, pódio, sempre teve um momento assim, ele guiava no fio da navalha, era muito interessante. Bacana, legal, muito bem, série então estreia hoje a partir das 11h30 da noite no Canal Brasil. Bernardo Berch, tem destaque da Fórmula Truck a Fórmula Truck está correndo em Goiânia, teve os treinos livres, deve ter o treino de classificação, ou deve estar tendo, né? Que o Leandro Totti, o líder da temporada, foi o mais rápido, com o Paulo Salustiano em segundo. O Regis Boessi, o nosso gaúcho, foi 14º. Na Stock Car, a gente teve no treino livre o Alan Kodair como líder e o Júlio Campos em segundo, com o Vitor Gens num bom 10º lugar e o César Ramos em 14º. Vamos ver como é que vai ser nos treinos oficiais. Lembrando que no final de semana da Stock também tem a Mercedes Challenge, que tem um monte de gaúchos aí. Tem o Luiz Sérgio Senna Júnior e o Fernando Júnior, que são líderes de cada uma das categorias deles no campeonato. E tem o Luiz Carlos Ribeiro, tem o Pierre Ventura, tem uma turma forte aqui do Sul que corre na Mercedes Challenge. Bacana, muitas... É até o... Vamos ver. Aproveita e fala agora. Semana que vem tem prova em Rivera, né? Que uma parte dessa turma vai estar correndo lá no Marcas, Fórmula RS, etc. No Uruguai. Tem prova do regional, vamos estar lá acompanhando. Bacana. Vou aproveitar os nossos entrevistados, nossos convidados aqui do programa de hoje, o Flávio Duarte e o Rafael Matias, para perguntar o seguinte, rapidamente, Ayrton Senna aí, o que vocês lembram do Ayrton Senna? Quantos anos vocês têm? A primeira pergunta do... Eu tenho 22. 22, não viu o Ayrton Senna, tu? Eu tenho 25, faço 26 assim. 26, eu tenho 20, eu vi alguma coisa também. Eu vi bem o Ayrton Senna. O Bernardo Berch viu um pouquinho melhor aqui. Mas basicamente o que a gente lembra de Ayrton Senna é chuva, né? Nossa, aquele cara na chuva é fora de série. E tu? Eu me lembro de pequenininho, assim, de ouvir, assim, minha mãe contando que ela estava numa fazenda, assim, com todo o pessoal, que ela chorou e todo mundo chorando quando deu a notícia da morte dele, assim. E isso me marcou bastante. Assim, calma nacional. Certamente. Que foi, assim, a repercussão muito forte. Eu me lembro desde pequenininho disso, assim. A única lembrança que eu tenho do Senna é basicamente o dia que ele morreu, Bernardo. Não tenho de corrida mesmo. Eu lembro do campeonato, eu peguei uma fase melhor. Pegou mais que eu. A segunda lembrança que eu tenho de Fórmula 1 é do segundo lugar do Rubinho Barrichello em 1997, no Grande Prêmio de Mônaco, Bernardo. São lembranças aí que vão ficando. Mas certamente as pessoas mais velhas vão gostar muito de ver essa biografia do Ayrton Senna aí. Bom, Bernardo, vamos chegando à parte final do programa, 1h57 já. Mandar um abraço aí, um alô para os patrocinadores aí, para o pessoal que apoia o pessoal da equipe RS Racing da URGS. Vamos lá. Primeiramente, né, agradecer à Rádio Guaíba por essa oportunidade de estar aqui divulgando nosso projeto, né. Agradecer ao Velopark, EPR Consultoria, Protune, Escuderia Máquina, Armazém da Moto, a Neugebauer, Stout Motorsports, a SAT, Magnetron, Naja, LDSM, a Crone, o DEMEC da URGS, né, a Escola de Engenharia, a Termaco, a Hidraumac, Alemão Rodas Esportivas, a Metalógica, Tormec, a 100 Bretas, CR Motos e Uniformes Uso Natural. Tão bem, hein, Bernardo? Time forte aí. Pô, eu acho que tem mais patrocinador que gente trabalhando aí. Nós temos bastante patrocinador ali na área de automobilismo mesmo. A gente tem o pessoal da Escuderia Máquina, a gente tem o pessoal do SAT. O SAT tem também carro de competição, né? Sim, SAT Solo ali, Corner Endurance, né? Como todo mundo gosta, o Satinho, né? Sim. Tem Stout lá também, o pessoal da Protune e da Car Motorsport. Pessoal bem forte, A né? gente tem que contar umas histórias dessas da cara aí, que o Nelson Piquet se mistura e faz umas preparações de carro, a gente vai querer saber. A gente certamente chama eles depois que eles ganharam o título lá em São Paulo, foram para os Estados Unidos, voltaram para cá. Eu estou pensando em chamar eles de consultoria na nossa transmissão das 12 horas. Eu já estou pensando também nisso. Eles são fortes na parte técnica, nós vamos lá com eles. explorar esse pessoal aí.
Muito bem, Bernardo. 1h58, Guaíba 300 por hora vai ficando por aqui, agradecendo a presença de vocês aqui, foi muito bacana o papo, legal saber um pouquinho mais da parte técnica, né, Bernardo? A gente fala tanto de carro, mas eu confesso que eu sou um zero à esquerda na parte técnica. Eu curto um pouco mais, futrico um pouco mais, mas também não entendo tanto esse engenheiro, papo de engenheiro fica melhor, né? É, Dá bem uma melhor. engrandecida no automobilismo. A gente até finge que entende, né? Isso aí. 1h59, valeu pessoal, tchau. Grande. Muito bem, pessoal. Ah, legal. Pô, também de patrocinador, hein, Bernardo? Tem que contratar o pessoal. Então vai precisar dar consultoria pra gente conseguir.